José Oscar Bernardi, ex-zagueiro da seleção brasileira e capitão de uma das maiores seleções de todos os tempos, a de 82. Bem-vindo ao Quarta Luz, Oscar. Obrigado. Seja bem-vindo, Oscar. Primeiramente, eu queria agradecer por aceitar o nosso convite e também por nos receber aqui em seu resort. E a equipe Quarta Luz tem um presente para você. Espero que goste. A gente tentou fazer o máximo para Obrigado. poder te... Lembrando que a gente está gravando aqui no Oscarim, que é o resort do Oscar, em Águas de Lindóia. Então, Obrigado, é sempre bem-vindo aqui obrigado. no nosso resort aqui. É um prazer recebê-los. Obrigado. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos pro vídeo. Então, para início de conversa, Oscar, eu queria te perguntar como surgiu essa paixão pelo futebol. Eu acho que uma coisa natural de garotos, né, de criança. Eu tinha a família a minha família, a maioria foram jogadores, entendeu? E bons jogadores, né? E assim, na região aqui na cidade tinha fama, né? O meu irmão, por exemplo, ele recebeu vários convites, mas não aceitou. Meu irmão 22 anos mais velho que eu, ou seja, a minha mãe, depois de 18 anos, 19 anos, que teve o segundo filho, entendeu? Então eu sou o penúltimo, né? Mas ele jogava muito bem, é muito conhecido aqui na cidade, e recebeu algumas propostas na época, mas ele preferiu estudar, né? Fez direito. Mas os meus tios também aqui eram muito conhecidos na cidade, e eu tive a oportunidade de vê-lo jogar. O time da cidade aqui era muito forte e fazia um bom trabalho também. Mas então era assim, né? Todo final da tarde a gente ia para o campo, que é praticamente no centro da cidade, jogar. Teve uma época que ficamos sem campo aí, era futebol de salão, entendeu? Mas depois eu quero até que você mostre ali aqui na parede os distintivos que eu tenho aqui, a homenagem que eu prestei aos clubes que eu jogava. Estão ali atrás, né? Embaixo os clubes amadores, em cima os clubes que eu joguei como profissional. Então é assim, eu me dedicava, estudava pela manhã e à tarde fazia essas coisas que criança gosta, mas o futebol era sempre no final da tarde e eu gostava, mas nunca esperava Ser jogador de futebol, entendeu? Aliás, quando fui para Ponte Preta, né, eu fui muito a contragosto, né, porque aliás, fugi 2 vezes lá e voltei para cá. É isso que a gente ia perguntar, a gente estava lendo, né? A gente ia perguntar como foi a jornada lá na base da ponte. Eu era muito apegado à família, né, a minha mãe, e para mim, Campinas hoje é um pulinho, né? Vamos dizer assim, como diz o mineiro, é um pulinho. Mas na época, né, para mim era muito distante, e eu não tinha essa facilidade de comunicar. Hoje eu sei que amigos você faz em todo lugar que você vai, não precisa, não é que esses específicos amigos daqui de Monte Sião também faria lá, né? Mas com o tempo a gente vai ficando mais inteligente, mais esperto e acaba tomando outros rumos, né? E aí você sai de Monte Sião e vai para a base da Ponte Preta. É assim, eu jogava aqui, né? E aí destacava, eu tinha 15 anos, mas já era desse mesmo tamanho, então eu cresci assim muito rápido e gostava de jogar no gol, sabe? Caramba. E aí alguns treinadores queriam botar de lateral direito, eu falei que lateral não gostava, aí acabei fixando de zagueiro, entendeu? Então foi assim. E aí comecei, né, a destacar entre os adultos, né? Eu jogava no time titular de Monte Sião, aqui de Águas de Lindóia, de Jacutinga, de Borda da Mata, de Socorro, as cidades onde eu disputei campeonatos por esses clubes. Né? Quando fui para a Ponte, eu jogava aqui no time de Águas de Lindóia. Né? Nós fomos disputar a final do campeonato das instâncias lá em Itatiba. Aí foi quando o senhor Mário Juliato, que era o treinador da Ponte Preta, foi ver e me convidou para ir jogar na Ponte. E a forma como você foi pro profissional mesmo aconteceu de uma maneira um tanto quanto inesperada, né? Queria que você contasse um pouco como foi. Eu tive uma ascensão rápida lá em Campinas, sabe?
assim, um ano de juniores, e eu queria deixar claro também que eu fui para a Ponte porque aqui em Monticello eu já tinha esgotado os meus estudos. Para eu continuar os meus estudos, eu tinha que ir para fora, ou algum lugar em Campinas, ou em Serra Negra, porque aqui não tinha, era só o fundamental, entendeu? E aí acabei indo por causa disso. Mas aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade com o meu trabalho em Campinas, reunia também bons jogadores ao meu lado, o time era bom, entendeu, de todo o setor. Então a Ponte assim, fez um bom trabalho, avançou, e eu fui convocado para a seleção juvenil. De juvenil, aliás, de juniores, né? Para disputar o Campeonato Sul-Americano no Chile. E aí foi destaque, a Ponte Preta aproveitou também, me lançou, mas nesse sentido, né, eu também não esperava, né? Eu estava ali porque eu queria, todo final de semana eu vinha para Monticello para ver a família. Queria vir, não assistia o jogo de profissionais, sabe? Sim. Porque até hoje os amadores jogam o sub-15, 17 e sub-20 jogam no sábado pela manhã. Até hoje. Então acabava o jogo, eu pegava o ônibus, né, e vinha para cá. Mas aí a Ponte ia jogar com o Santos, e eu falei, bom, quero ver o Pelé de perto, quero ver o Clodoaldo. Naquele jogo você resolveu ficar, né? Falou, não vou para Monticello e fico porque eu quero ficar e ver as feras aí de perto, né? Sim. Então, porque apesar de Pelé, Clodoaldo serem uma geração acima da minha, né? Mas eram muito famosos na época, né? Lógico, Pelé, quem não conhece, né? E queria ver. Aí acabei ficando lá, e lá na Ponte Preta, na entrada dentro do clube, tem uma estátua do Moisés Lucarelli, que é o fundador do estádio. Aliás, é o nome do estádio hoje. Então os meninos ficavam sentados ali ao lado junto do granito da estátua, e nós estávamos ali, aí o Mário Juliato chegou, porque o Minelli era o treinador, e o Mário Juliato era o auxiliar, entendeu? E aí nós estávamos sentados lá, o Mário Juliato me chamou e falou, o alemão, eu chamava de alemão porque eu era mais loiro, né, cabelo comprido, então era mais claro. Ele falou, ó, eu vou querer que você durma do lado de lá hoje, porque aqui é o seguinte, o estádio lá tem o lado lá direito, olhando de frente do estádio, é o lado profissional, e do lado esquerdo é o juvenil e o junior. Né? Sim. E aí nós estávamos sentados, aí ele falou, hoje você vai dormir ali, porque tem um jogador, o zagueiro do profissional, ele não renovou o contrato e não quer jogar sem contrato. Era o zagueiro titular da equipe. Araújo, era o titular do profissional. E se ele não jogar, eu acho que você tem chance de jogar. O que você acha? Falei, pô, mas contra o Santos, eu vou ter que... Pensei comigo, vou marcar Pelé. Falei meio que em dúvida, meio tremendo, né? Que, não, tá bom, eu vou. Mas achei que não ia, entendeu? Que ia, Sim, que tava brincando. Assim, se o cara ia renovar, ia jogar. Quem que não quer jogar contra o Santos? Né? Sim. Aí, dormi lá no outro lado. Aí no outro dia ele falou, ó, você vai jogar porque o Araújo não renovou o contrato. Falei, pô, vamos, né? Vamos pro jogo. E assim, você até falou que... Eu e mais um atacante, que era da base também. Era da base também, um pouco mais velho que eu, mas também ele fez o mesmo, que é o Armando, um atacante. E aconteceu a mesma coisa. E assim, ficamos lá e nós dois entramos jogando. E assim, quando você entra em campo, um time como o Santos, sua estreia como profissional, no caso, qual foi a sua sensação de falar, olha, eu tô jogando contra o Santos na minha estreia? O primeiro jogo já... a gente já tinha um pouquinho de experiência. Por quê? Porque a Ponte Preta tinha essa facilidade. Os jogadores da minha idade, lá dos juniores, também treinavam lá no Moisés Lucarelli mesmo. Às vezes saía, mas a maioria dos treinos era lá. Então nós treinávamos muito com o profissional. Eu entendi. Entendeu? Contra o profissional. Né? E, então a gente, né, conhecia por nome todos os profissionais de jogo, né, tinha assim, não intimidade, mas era mais conhecido, respeito, tudo mais.
E aí, né, eu tava meio, lógico, nunca tinha treinado junto, eu não treinei junto com o profissional. Você entendeu? Eu não fiquei lá 2 dias, 3 dias treinando junto com eles para jogar esse jogo. Então foi assim, num dia antes De mesmo. uma vez já entrou no jogo. Já entrei direto, entendeu? Mas tudo bem, fiz ali, né, eu falei, feijãozinho com arroz ali, né? E começamos perdendo, né? De 1-0, depois a Ponte virou 2-1. Nós ganhamos esse jogo. Caramba. E o Pelé, por felicidade minha, ele não jogou, ele não veio. Ainda bem. Acho que ele ficou sabendo que eu ia jogar. Falou, então eu não vou. Eu não vou me meter com aquele cara lá, né? E assim, a gente sabe que você é formado em fisioterapia. A sua formação te ajudou em algo na sua carreira como atleta? É o seguinte, eu fiz o colegial, que antes chamava colegial, né? Lá no colégio lá entre o campo da Ponte e o campo do Guarani, que os dois estádios são próximos, tá? Mais ou menos de 500 metros em linha reta, sabe? Então no meio lá tinha um colégio, o Vila Gelim, que jogadores da Ponte e do Guarani estudavam no mesmo estádio, mas também não podiam ser amigos, né? Não podiam sair juntos, porque ali é uma rixa danada, né? E nem usar nada verde, a gente também não podia usar nada verde. E nem eles preto, né? Mas tínhamos amizades, sim. Aí eu acabei me formando lá e Campinas tem muitas faculdades e eu prestei vestibular, né, para fisioterapia e uma outra matéria, acho que foi educação física, não sei. E aí eu fiz os pontos para fisioterapia, né, que era uma coisa maior. E conversei com a Ponte, a Ponte, eu fiz um contrato novo e eu precisava da parte da manhã para estudar, entendeu? Então a Ponte consentiu que o período da manhã até 1h eu ficava na faculdade e à tarde eu treinava. Então deu para me formar. As minhas 2 irmãs, que também estudavam lá em Campinas, também fizeram o mesmo curso, entendeu? Uma um ano à frente e a outra junto comigo na mesma classe. Caramba. E aí elas até botaram uma clínica lá em Campinas, depois que formamos e tal, mas logo eu fui vendido, né? Por Cosmos. Mas ajudou assim, por quê? Porque o futebol, ele é uma coisa incerta, entendeu? Você não sabe quando que você vai parar. Pode ter uma contusão que acaba com a sua carreira de um dia para o outro. Né? Justamente, e abreviar a sua carreira. Né? E aí eu falei, vou estudar, né? Uma coisa que a fisioterapia também tem muito a ver com o futebol, né? Tem muito a ver, mas eu fui mais paciente, né, do que fisioterapeuta, né? Porque operei 2 vezes o joelho, uma outra, um quisto aqui da coxa, ou seja, foi bom porque você tem o respeito, a admiração, né, dos outros profissionais, uma segurança para você para o futuro, né? Sim. Você não vai ficar na mão se futebol não te der alguma coisa, eu parar ali daqui uns tempos. Sim. Então acho que eu até aconselho todo jogador a fazer isso, né? Estudar, porque é um tempo ocioso que você perde às vezes no clube, né? E hoje pode valer a pena lá na frente. E a facilidade que no Brasil tem faculdade agora à noite também, então você pode treinar durante o dia e à noite ir para a faculdade. E tem até a distância, né, que te facilita um pouco essa coisa de fazer a faculdade. Então foi assim. E como você falou, você tinha ido para a seleção juvenil, né, juniores, e com você ajudando tanto lá, você acabou sendo convocado para a seleção profissional mesmo, né? Mas pode terminar. E aí a gente queria saber, assim, qual foi para você a maior diferença que você viu entre as juniores e a profissional? Então, eu fui convocado para a seleção de juniores porque eu já estava jogando com a minha idade de 18 anos de titular da Ponte Preta. Sim. Entendeu? Então era uma coisa óbvia, né, que eles tinham que ver. Você entendeu? Agora, a profissional, eu acho que fui convocado não por ter jogado na Amadora. É porque ganhou o Sul-Americano com a...
Também, mas eu acho que foi mais pela campanha da Ponte Preta, Da Ponte mesmo, né? do profissional, de ir para a final junto contra o Corinthians, entendeu? Então foram 3 jogos em São Paulo, televisionaram para o Brasil todo, né? A Ponte não ganhou, até hoje, sinceramente, gera dúvida, né? Porque foram 3 jogos em São Paulo, o Corinthians, com todo respeito ao Corinthians, jogadores que, né, não tem culpa, 3 jogos em São Paulo, nenhum jogo em Campinas. O time do Corinthians, 22 anos sem ganhar um título, entendeu? O juiz expulsou o nosso melhor jogador aos 10 minutos do primeiro tempo. Então, nós ganhamos o segundo jogo, entendeu? Então decidimos no terceiro. É uma coisa difícil de segurar, né? Esse tipo de coisa. Nem hoje um juiz expulsa um jogador a 10 minutos, a não ser que ele chega lá e bota o dedo na cara dele e xinga daquele nome, né, para ser expulso. Mas tudo bem. Mas desses jogos aí, eu acho que eu, o Carlos, o Polozzi, tinham os outros jogadores muito importantes, aliás, todos eram importantes, o Ordelei, o Dicá, o Marco Aurélio, mas já tinham uma idade maior, né, assim, talvez uns 10 anos mais do que eu, né, e não foram convocados. Mas eu, o Carlos e o Polozzi, por causa desse jogo aí, é que nós fomos convocados. Não ganhamos, não fomos campeões, mas acho que conseguimos fazer a nossa parte sobressaindo, né? Só esperar passar. Tá aí o trator aí que... E aí, assim, a gente sabe, a gente sabe que você, da época, você foi um dos melhores cabeceadores. Como eram os seus treinos, assim? Eu o seguinte, sabe, eu tinha facilidade de cabeceio, eu sabia disso e eu gostava de cabecear, e além de ter facilidade, eu gostava e treinava muito para isso aí. Então, por exemplo, quando jogava na seleção contra os times estrangeiros, principalmente europeus, Inglaterra, por exemplo, que só gostava de bola alta, eu fazia o meu nome, porque... Tirava todas. Contra a Escócia, na Copa de 82, cruzamento no primeiro pau, você sobe de cabeça e faz o gol. É uma jogada ensaiada, aquela é uma jogada ensaiada, aquela jogada com o Tele, mas eu, geralmente, após os treinamentos de rotina do treinador, eu ficava, posteriormente, eu pedia para um goleiro ficar comigo no gol, e alguém para fazer os cruzamentos para eu fazer o cabeceio, tanto defensivo como os ofensivos. Né? Então eu gostava muito, tinha muita facilidade para esse tipo de trabalho, eu gostava muito. E como eu tinha facilidade, eu fazia um fortalecimento também na perna, sabe? Para poder subir mais. Porque tem que ter uma impulsão muito boa para chegar. Mas não é só isso, sabe? Eu acho que tem que ter também muito tempo de bola. Entendeu? Com certeza. Senão você sobe antes ou sobe depois. E além disso tudo, você saber fazer os movimentos corretos na hora de cabecear. Porque eu vejo que jogar ela para baixo, tem impulsão, mas não tem aquele movimento de testar a bola forte. A cabeceio cai ali. Não, entendeu? Tem que levar o perigo para longe. Se for defensivo, né? Sim. Pelo menos possa ao meio do campo para que você se arrume a defesa e a bola cai ali, se cai no pé do adversário, já é perigo de gol de novo. É perigo, Aí eu explorava muito esse meu ponto forte. Você sempre foi muito alto, né? Então era uma facilidade. Sabe que não sou. Para a época até que era um pouco, né? Mas hoje os zagueiros estão mais 1,90m, 1,90m e pouco, né? Mas tem uma vantagem, eu acho que o jogador até 1,88m, ele tem a facilidade de cabecear e não perde a velocidade. Né? Tem mais mobilidade, de virar o corpo, de sair na frente do atacante. Mas hoje, os defensores, se não forem altos, os clubes nem querem. Hoje em dia... Quanto mais... A não ser algum jogador, no caso que fora de série, igual o Gamarra, né, que jogava muito, não sendo muito alto, acho que tinha 1,79m.
Esse agora jogador também do Palmeiras, que é muito bom, mas também não tem um físico privilegiado. São jogadores assim que tem um outro nível, né, que mesmo não tendo altura, mas tem noção de jogo. A noção de jogo e o tempo certo de bola, antecipação, né? E 78 foi um dos brilhantes anos da sua carreira, né? Onde você foi titular pela primeira vez na seleção, foi eleito na Copa entre os 11 melhores jogadores pela FIFA e era o melhor zagueiro central do Brasil, né? E como foi, assim, estrear uma Copa do Mundo? Eu acho que o melhor zagueiro da época que nós tínhamos não era eu. Sinceramente, eu achava que era o Luiz Pereira. Era o zagueiro do Palmeiras, entendeu? E eu admirava muito o trabalho dele. Eu tinha também no Inter, o Figueroa. Mas o Luiz Pereira, na época que eu fui convocado, ele tinha sido transferido para o Atlético de Madrid, entendeu? E aí ficou essa vaga, né, aberta. Foi onde o Cláudio Coutinho me convocou e não trouxe o Luiz Pereira. Porque eu fui na eliminatória do Brasil lá na Colômbia, ficamos lá treinando, e aí não decepcionei, né, foi destaque assim, na defesa, e aí ele acabou me mantendo, né, como titular depois da convocação para 77. Eu passamos na eliminatória e fizemos também uma excursão para a Europa, né, onde nós perdemos para a França, ganhamos da Inglaterra lá em Londres, depois jogamos também um jogo na Arábia Saudita, ou seja, e da minha parte, acho que convenceu, né, o Coutinho, ele acabou me mantendo para a Copa do Mundo. E naquela época, a seleção brasileira focava em convocar jogadores mais que atuavam no Brasil do que propriamente na Europa, né? 78, na verdade, não tinha nenhum fora do Brasil, porque o mercado europeu era fechado, não era aberto para fora da Europa, entendeu? Acho que foi aberto, acho que foi 81 que foi aberto, 80, 81 foi aberto. Então, por exemplo, na Copa de 82, aí quem estava fora era o Zico, o Edinho, o Dirceu e o Júnior, que estavam jogando fora na Itália e que vieram compor o time, né? Então, mas o time também tinha uma certa facilidade de jogar e entrosamento, porque nós tínhamos tempo para treinar, sabe? Então íamos, por exemplo, na Toca da Raposa, onde era um lugar que o Brasil sempre concentrava, né? No Brasil aqui, só o Cruzeiro que tinha centro de treinamento, nenhum outro clube tinha. Caramba. Entendeu? Não tinha, porque os jogadores que nem eu trabalhando no São Paulo. São Paulo, o treinamento de São Paulo era dentro do Morumbi. Era só lá dentro. Entendeu? Por isso o gramado era sempre ruim, eu jogava, dava um carrinho ou caía, raspava aqui a perna, que no outro jogo eu precisava fazer uma proteção, né, com um esparadrapo aqui, tipo de um pneu, para pôr aqui para não ficar também raspando e nem ficar colando no calção, né? Então foi assim. Ficava na Toca da Raposa, lá era um lugar ideal, e treinava às vezes um mês, às vezes 2 meses, para a Copa do Mundo de 82, eu acho que foram 3 meses de treinamento, sabe? Então o time, além de ter bons jogadores individuais, também tinha entrosamento, né, conjunto, que você só adquire com o tempo, né? Com o tempo. Então, essa foi assim, a facilidade que o Brasil encontrou em 82. E o técnico, no caso, era o Tele, né? Sim, lógico, não se fala da parte tática, né? Porque o time do Tele era um time de bem ofensivo, né? De triangulações, né? Até chegar à frente. E o Tele não gostava de pontapé, que a defesa jogasse firme, mas não desleal, né? Ele não gostava que a gente fizesse falta por trás, e o meio de campo também desse carrinho, entendeu? Ele era contra tudo isso. Jogar somente o futebol. E nem reclamasse com o juiz. Hoje eu vejo
né? Eu já até comentei isso, eu vejo os jogadores brasileiros hoje, o juiz apita, vai 5 ou 6, Sim. faz uma rodinha em volta do jogador. Tremenda falta de educação e desconhecimento de regras, sabe? Né? E também falta de comando, porque se eu sou diretor do clube, a primeira coisa que eu ia exigir do jogador é que, não interfira no árbitro, que ele não vai resolver nada, entendeu? É fazer que nem o São Paulo fazia antigamente, né? O juiz vocês deixam para nós resolver. Você somente joga futebol. Se levar um cartão que por reclamação, se for durante o jogo, uma mão na bola, alguma coisa, tudo bem. Agora, por reclamação... Você procurou o cartão, né? Aí o São Paulo também aplicava uma multa no salário do jogador por causa disso. Hoje, não vejo mais isso, entendeu? Isso está dificultando o futebol, criando, assim, um atrito entre o juiz e a torcida, né? Está sendo uma pessoa odiada e difícil de trabalhar, né? Tem jogador que reclama por reclamar, e na verdade, poucos jogadores têm conhecimento de regra do futebol, entendeu? Eu acho que tudo está sendo prejudicado, tudo tem que favorecer o jogador. O juiz não pode favorecer ninguém, ele tem que ser imparcial. Imparcial, entendeu? Mas ele tem que ter também a colaboração dos jogadores. Até quando se tocou nesse assunto, eu gostaria de falar, eu trabalhei, fiquei 6 anos no Japão. E no Japão, quando eu era treinador, 1h30 antes de começar o jogo, os 2 treinadores eram obrigados a ir numa sala, no estádio, mais os juízes e o presidente ou diretor da federação. Ia se reunir, discutir a cor do uniforme de cada um, né, para que não desse confusão. E também os 2 treinadores se comprometessem ali na frente do diretor da federação e com o juiz em colaborar com o espetáculo. Sim. Em não reclamar com o juiz e que não deixasse também o banco atrás do bandeira que pressionasse o bandeira. Entendeu? Como é hoje na Europa, hoje você vê que uma beleza, você vê o juiz apita, nem parece o juiz, né? Todo mundo só respeita, se for um erro muito erro mesmo. Então, todo jogo, até hoje, eu perguntei esses dias, até hoje eles estão fazendo isso, né? E o Brasil teria que adotar isso também, né? Que se é de cima para baixo, se o diretor pede para que o jogador não interfira no árbitro, somente joga porque ele vai render mais, ele não vai ficar nervoso com o juiz, né? E quem vai ter um futebol melhor é quem está assistindo, né? O torcedor. E o VAR veio para trazer a justiça para o futebol, né? O VAR tivemos aqui, até aqui no nosso resort, o VAR, desde o ano passado, fazendo os treinamentos aqui, até agora o mês que vem retorno. E eu tive até a oportunidade de ser um dos VAR, né, dos juízes para a decisão do VAR, porque eles fizeram um negócio assim, os juízes jogando, trouxeram jogadores do Guarani para apitar e bandeirar, e ex-jogadores, eu, Careca e o Milton Cruz, como VAR, entendeu? Então, a situação é difícil de resolver, você tem que ter conhecimento da regra do jogo, né? E também entender bastante do protocolo da FIFA, certo? O protocolo até não é muito difícil, né? Mas eu acho que ainda está pecando no Brasil o tempo de decisão, né? Porque às vezes demoram tanto, o torcedor fica meio irritado, os jogadores também, né? E tal, né? Então, acho que teria que ser um pouco mais rápido. Mas como é início, na Europa já está mais rápido, mas aqui, como chegou depois, então ainda tem essa dificuldade. Mas o VAR não pode errar, né? Ele veio para contribuir, então eles têm medo de lançar alguma coisa errada. Falou, pô, mas veio para resolver e está dando confusão? Não, então tem que às vezes demorar um pouquinho mais, mas dar uma resposta acertada, né? Tem até o jogo Palmeiras e Botafogo, que foi na última rodada do Brasileiro, que o VAR demorou, deixou o jogo seguir, aí o juiz pega e depois apita e dá o pênalti. Justamente, mas o VAR tem isso, né? Quando você der a saída de bola, o juiz não pode mais voltar. Você já deu saída no jogo.
entendeu? Ele tinha que apitar e dar o sinal que ele tá Pedir para guardar, né? aguardar, o sinal é esse aqui, né? E daí ele está comunicando lá em cima, ouvindo para ver se foi ou não. Eu vi alguns comentaristas dizendo que a dificuldade é em rebobinar a fita tal para ver. E não é isso, porque o VAR tem 8 câmeras, sabe? E você, então, onde fica, você tem 8 telas, né? Tem pessoas um pouquinho, 30 segundos atrasado, outras igual o jogo online, né, que você está vendo aqui. E para ver novamente a câmera, é só você arrastar com o dedo, não tem que rebobinar nada. Então você tocou na tela, já amplia, já abre, tem câmera lenta, entendeu? De vários ângulos, 8 ângulos para você não ter erro. Então é coisa rápida, na verdade o demora mesmo é a certeza de não dar uma resposta errada, você entendeu? Mas o protocolo, às vezes, por exemplo, talvez ninguém saiba, o jogador entrou na área, tá para fazer o gol e o zagueiro vem por trás e agarra. Então é pênalti e cartão vermelho pro jogador, né? Mas, por exemplo, ele entra, tal, dribla o zagueiro, tal, e faz o gol. Mas antes, quando ele recebeu a bola, alguém tinha tocado a mão na bola ou feito uma falta ali que era para o juiz ter marcado, ele não marcou, ou a mão na bola ali, entendeu? E causou o gol, ele não pode dar o gol. Ele tem que rever a jogada, voltar ao lance, rever a jogada. Olha, antes ele fazer o gol, tinha sido mão aqui. Aí ele anula o gol. Ou seja, tem vários protocolos, né, que tem que ser seguidos. E, lógico, eu também não sei de todos, mas eu vi que não é assim tão fácil, não. Tem que entender mesmo da regra. E assim, eu não sei se está no protocolo ou não, mas todo gol precisa ter análise do VAR, por mais que não seja duvidoso. Ah, sim, não, às vezes não. Ele está vendo que é um jogo que é legal, que não tem dúvida, ele já põe para o primeiro campo. Se não teve nada antes, aqui que ele viu que foi normal, que foi um cruzamento, cabeceou, ou entrou de branda e fez o gol, não tem outro lance duvidoso antes do gol, ele já pode ir direto para o meio do campo, né? Tá. Se tiver alguma irregularidade, ele já está ouvindo aqui também, aí ele tem que apitar, parar o jogo e esperar entendeu? Se antes de ele apitar, o jogador, que nem fez o Palmeiras, já começa, aí foi o erro dele, entendeu? Ele não podia voltar mais. E assim, a gente sabe que em 79 você foi jogar no New York Cosmos. E assim, você foi campeão da Liga Norte-Americana. E você sentiu a diferença do futebol norte-americano para o futebol brasileiro na época? Olha, eu estava em 79, eu estava meio com um problema assim que me doía muito o pub, sabe? Eu não conseguia jogar, né? Porque eu era assim, sabe? Eu não ligava para contusão, jogava machucado, queria nem saber, queria jogar. E aí eu tive, né, depois que eu vim saber, eu tive uma distensão no adutor e continuei jogando. E aí o que aconteceu? Virou um quisto dentro do músculo, entendeu? Porém, eu não sabia, como a dor era no pubis, eu cheguei a tomar infiltrações no pubis aqui e tal, para poder jogar alguns jogos, né? Mas chegou uma época que eu não conseguia mais, então eu fiquei em repouso, tentando me recuperar, melhorava, mas quando ia jogar, doía novamente. Até em 79 eu não disputei a final, né, com a Ponte, eu fui vendido antes. Tive para ser vendido para o Palmeiras, que estava conversando, mas na mesma época chegou o pessoal dos Estados Unidos, do Cosmos, e como era em dólar, uma quantia melhor, a Ponte acabou aceitando, né? Tinha por causa do Cruzeiro também. Então foi assim, eu fui lá para os Estados Unidos ainda com o mesmo problema, sabe, machucado. Mas falei, bom, vou para os Estados Unidos lá, pô, os caras vão me curar rapidinho, né? Então eu comecei a jogar e com esforço e tal, mas chegou uma hora que após o jogo doía muito, né? Aí eu reclamei, eles me levaram para o hospital lá, me mexeram de todo lado, fizeram um monte de exames
e não acharam nada aqui na região aqui do Cubas, né? Então eu joguei lá, fomos campeões, tudo, mas assim, tinha dificuldade de jogar, não era o Oscar que eu queria jogar, sabe? Porque lá é um lugar muito bom, era uma maravilha, né, de clube. Você tem uma ideia até às vezes até de helicóptero, eles pegavam os jogadores aqui e levavam do outro lado para ir treinar, sabe? Uma mordomia muito grande. Jogavam ao lado de Beckenbauer, de Neskins, né, de Seninho, ou seja, um time, Carlos Alberto Torres, sabe? Eu, talvez fosse o mais jovem dali, e o Romerito, que depois também veio para o Brasil jogar no Fluminense. Fomos juntos e apresentamos no mesmo dia. Foi um paraguaio, sabe? Muito, muito bom amigo, moramos juntos. E então joguei assim com dificuldades, né? Não joguei mal, mas não era o que eu queria. E um dia eu estou lá fora do jogo, assistindo o jogo, e o diretor de São Paulo também veio, sentou ao meu lado, né? Viemos conversando. E perguntou por que eu não estava jogando. Eu falei, eu estou com muita dor no pubis, não estou conseguindo poder jogar esse jogo. E aí ele ligou para o diretor de São Paulo e falou, e se fosse para voltar, você voltaria? Eu falei, voltaria. Para que fosse para São Paulo, né, eu voltaria com gosto. Mas o que acontece é que eu não achei assim, que ia dar certo, né? Eu falei, mas... Né? Só foi aquela conversa casual ali da hora? Aí as coisas aconteceram assim muito rápido, né? E o Cosmo aceitou a proposta do São Paulo e eu acabei retornando. Mas também foi o que me fez voltar para o Brasil, né? Para o São Paulo, foi que se eu ficasse no Cosmos, eu poderia não participar da Copa de 82. Porque futebol americano não era... Tinha muita visibilidade. Não era visto por ninguém, não era transmitido para o Brasil. E como é que eu ia chamar a atenção do Tele, de alguém, se eu estava praticamente... E os próprios torcedores sem nem saber, né, como estava justamente. lá. Então, eu falei, olha, era a hora boa de eu voltar. E aí eu voltei, joguei um pouco ainda machucado no São Paulo, mas teve um dia contra o Juventus que eu senti muita dor, e fui trocado, né, substituído. Aí o São Paulo me levou nos médicos bons lá, fiz alguns exames, e o médico disse que, teve um caso igual ao seu, de um jogador francês, eu vou fazer um scanner, né, uma radiografia aí, uma tomografia do joelho para cima, até o abdômen. E foi onde daí que ele descobriu que eu tinha um quisto dentro do adutor. Entendeu? Aí foi fácil, eu operei, né? Não chegou nem 2 meses, já estava jogando de novo aí, joguei a Copa do Mundo, né? Sem dor nenhuma, entendeu? Então foi assim, lá também eu tive esse tipo de dificuldade, né? E, sabe, um jogador não tem como jogar todos os jogos, sempre uma contusão, outra você tem mesmo, né? E em 80, o São Paulo foi campeão paulista, né? E você era o capitão, né? Era. Eu cheguei em agosto de 80 para São Paulo. E você, ao lado do Dario Pereira, formou uma das grandes duplas de zaga do São Paulo, né? Quando eu cheguei, com o Dario, começamos junto, o Dario veio para a zaga, o Dario era meia. Era meia? Ele era meia, entendeu? E ele também tinha muito problema de contusões também, ficava muito tempo fora. Mas o Carlos Alberto Silva, que era o treinador, fez quando eu cheguei, ele fez um teste com o Dario no meu lado. E foi muito bem, sabe? O Dario é um jogador mais técnico, ele sabe sair jogando, porque ele era meia, ele era um jogador que conhecia mais do meio para frente também. Mas assim, foi dessa forma, né? E aí o time, eu estreiei contra o Palmeiras, ganhamos de 4-1, jogo amistoso, 5-1, desculpa, né? Aí depois, no segundo jogo que foi contra o Palmeiras também pelo Campeonato Paulista, aí ganhamos de 4-1.
né? E a dupla foi se firmando, né? Entendeu? Aí acabamos fazendo sucesso. Porque o Dario também tem muita facilidade nas bolas altas, né? Era um jogador que também chegava junto, firme, né? Ele não tinha tanta velocidade, eu era um velocista, entendeu? Então fazia bem as coberturas dele. Né? Então, né, fizemos um casamento bom ali. O Dario era um zagueiro com uma estatura alta ou não? Ele é menor que eu. Menor. Ele é menor. O Dario tem que ter 1,82 m, 83, né? Por aí, 82. E eu tinha 1,86 m. Né? E aí, assim... Mas ele não só por isso, mas ele tinha uma boa impulsão também. O forte dele também era tanto defensivo como ofensivo, né? Ele era bom no cabeceio. E aí, assim, você se recupera da lesão, você é convocado para a Copa e ainda você está na recuperação, não é? De 82. Eu não me recordo, assim, em detalhes, né? Como é que foi. Eu fiquei, acho que foi uns 2 meses para retornar e tal. Mas eu tive outras contusões também, não sei se foi essa. Não, foi esse que você está falando, acho que foi do joelho. Que eu operei um joelho e quando eu estava na Ponte Preta, eu ia estrear e eu tive uma contusão. Aí o Minério adiou a minha estreia porque eu estava com... machuquei no treino e fui operado. E na época que eu operei a primeira vez, ficou o meu joelho esquerdo, alguma coisa, sujeira dentro do joelho, assim, da cirurgia, cartilagem, essas coisas todas, né? Então inchava um pouquinho. Aí quando eu fui fazer a plica, que chama, do joelho direito, que é uma cirurgia simples, já aproveitei e fiz o outro joelho também. Resolveu também. Aí ficou, né, mais um tempinho para recuperar, mas fiquei zerado, né? Mas eu perdi jogos importantes, até uma final, entendeu? O final do Paulista, né? Do Paulista e de 86 também. Que eu também estava contundido, não joguei o jogo final. Mas nesse jogo que você ficou fora, o São Paulo foi campeão, né? Foi bicampeão, no caso, foi campeão e brasileiro também. Então, tem como... Sempre tem esse tipo de coisa, todo jogador, né? E para mim, me tirou de alguns jogos importantes, né? Mas fazer o quê? É o osso do ofício. E em relação à Copa de 82, você acha que, assim, era a Copa pro Brasil ganhar, né? Assim, com futebol bonito, e aí tem aquele jogo contra a Itália, que o Brasil jogou bem e tal. Final, que o Paulo Rossi 3-2. Estava num dia iluminado e fez 3 gols, mas enfim. Olha, o Brasil ficou acho que 2 anos sem perder um jogo. Caramba. E nós jogávamos aqui no Brasil, não era às vezes era jogo fora, íamos para fora, assim, era uma excursão à Europa, fazia 2, 3 jogos lá antes de voltar. Tá? E aí a maioria dos jogos eram aqui mesmo, as seleções eram convidadas a vir aqui. Então, o Brasil fazia isso mesmo. Jogava contra a Alemanha, no Maracanã, jogava contra, por exemplo, a Polônia, lá em Porto Alegre. E muitos jogos também no Nordeste, lá em Fortaleza, lá em Recife, entendeu? Então, o futebol, a seleção brasileira era mais dos brasileiros. Entendi. Entendeu? Tinham certa afinidade, os torcedores torciam de fato para o jogador brasileiro. Tinha paixão, porque ia ao campo, podia ver o jogador, podia ver ao vivo, né? Fazia jogos assim, não é para contentar, mas então ia em todos os estados, fazíamos, né, vários jogos antes da Copa. Isso aí, né, dava motivação para a gente e também deixava o torcedor contente. E aí a sua pergunta foi qual? Sobre o jogo contra a Itália na Copa de 82. Ah, tá. E aí é o seguinte, o time foi pegando, né, com esse tempo todo de treinamento, como diz, ficavam baseados na Toca da Raposa, iam para Recife e voltavam para a Toca. Iam para Fortaleza e voltavam para a Toca. Entendeu? Era assim. E então tivemos uma preparação física e técnica muito boa e ficamos 15 dias antes em Portugal, né, treinando, para depois chegar na Espanha.
E esse jogo aí contra a Itália, eu me recordo que o Falcão estava jogando na Itália e jogava com o Conte, que era o ponteiro da Itália, sabe? A Itália, naquele momento, estava vivendo assim uma fase muito ruim, sendo muito criticada, e a imprensa malhando demais, e os jogadores, eles reuniram e reagiram a esses comentários, essa malhação que estavam recebendo, em não mais dar entrevistas. Então eles cortaram as entrevistas, entendeu? Mas jogando mal, tudo mais. Aí o que aconteceu? Nós fomos assistir o jogo anterior, foi o jogo anterior que nós assistimos, foi após o jogo de Brasil e Escócia. Nós fomos assistir Argentina e Itália, né? Todos os jogadores foram. E aí nós vimos a Itália jogando muito mal, né? E a Argentina melhor, porém a Itália venceu, né? Contra-ataque lá, e acabou que um jogo feio, mas venceu. Tá bom, aí nós vamos jogar com a Argentina, ganhamos de 3-1, né? Aí pelo aquilo que nós vimos naquele jogo, falei, pô, a Itália vai ser mais tranquilo para jogar, né? E a Itália marca muito bem, sabe? Então foi assim, o Falcão, como eu estava falando, depois eu pulei, o Falcão jogava com o Conte, e o Conte já tinha dito pro Falcão, olha, telefonema, né, que eles deram, não tinha celular ainda, né, é bom dizer, mas disse que, olha, nós já deixamos as malas prontas, vamos ver o que vai dar, mas já fizemos as malas aqui para voltar para a Itália, né? Tava com aquele clima ruim, né, de imprensa e tal, mas, você sabe, é uma seleção, não pode ser, né, questionada assim, ao ponto de dizer que já ganhou antes do jogo, né? E o futebol é algo imprevisível, né? O time tá jogando mal, vence, o time tá jogando bem às vezes. A vitória da Itália com a Argentina deu muita força para ela. Entendeu? Eles deram uma resposta para a imprensa e fortaleceram entre eles. Tiveram mais confiança. Justamente. Aí, contra o Brasil, é lógico, também encontraram uma certa facilidade. Logo de início eles fizeram um gol, né? E então deu um ânimo para eles, né? O Brasil empatou, eles passaram à frente novamente, nós empatamos. Empatou de novo. Mas o que ficou assim, um ensinamento para a gente é que o Brasil não jogava conforme a necessidade. Ou seja, o empate era nosso. Mas o time continuou atacando, porque não fazia mais gol. Aquela tal mentalidade vencedora, a gente quer vencer, independente do... Mas o time era ofensivo, tinha o meio de campo ofensivo, né? Falcão, o Cerezo, né? E dois laterais, Leandro e Júnior também, que sabiam atacar, tinham habilidade, fazer triangulações, chegava sempre lá na frente. E então o Tele, ele sempre frisava nas reuniões, nas palestras dele para os jogadores, que ele não mudava a forma de jogar conforme o adversário. Entendeu? Era aquele jeito. Era aquela forma de jogar. Ele achava que eles têm que preocupar com a gente. Mas tem certos momentos do futebol que você tem que jogar também de acordo com o adversário. Tem que acabar mudando com o resultado na mão, né? Assim, podendo ajudar, colaborar com alguma coisa a mais. Então, eu acho que talvez tenha sido um erro. Nós comentamos isso na pré-eleição, né? Mas nós fomos assim, rebatidos por ele, por outros jogadores, que nós vamos mudar a forma de jogar, nunca jogamos assim, vamos mudar a forma de jogar e pode perder. Aí o que o torcedor vai dizer? O que a imprensa vai dizer que a gente mudou por quê? Né? Então é uma faca de dois gumes, né? Você muda, às vezes perde, continua e também perde, né? Então fomos da mesma forma. E acabou que, né, nós não tivemos êxito, mas praticou um belo futebol, jogou bem, reagiu, né, aos gols da Itália. Se tivesse um desconto como tem hoje, né, de uns 5 minutinhos, eu acho que tinha dado para empatar o jogo. E assim, a gente sabe que
Depois você sai de São Paulo e vai para o Japão. E aí você fica um pouco lá, você até comentou. E depois... É o seguinte, eu depois da Copa de 86, eu já sabia que eu não ia ser convocado mais, entendeu? Eu já estava com 32 anos. Eu não vou jogar uma Copa do Mundo com 36, entendeu? Então, eu tive uma sondagem do Newcastle, da Inglaterra, uma sondagem apenas, mas o que de fato me trouxe uma coisa oficial foi a Nissan do Japão, através de um amigo, né, que eu conheci na Copa do Mundo japonês, que o treinador do Nissan era amigo dele e acabou me levando. Aí foi o... No dia que eu fui, eu levei... Ele me perguntou se eu não podia pedir para São Paulo um jogador jovem para ir juntos. Aí eu fui no vestiário, eu tinha alguns meninos que ajudavam o profissional a treinar e que eu jogava sempre contra, né? Então eu perguntei para o Wagner Lopes, que era um atacante dos juniores, se ele queria ir, entendeu? Ele ficou assustado, né? Falou, imagina se não vou. Aí o São Paulo cobrou lá um empréstimo e acabou indo também, eu e ele. Jogamos juntos, né? E aí depois joguei 2 anos no Nissan, ganhamos lá todo quanto é tipo de campeonato, o japonês, a Copa do Imperador, a JFL, que era outro torneio que tinha, todos os 2 anos, ganhamos tudo. E o adversário maior do Nissan era o Yomiuri, entendeu? Que era um jornal, né, que tinha um clube lá. Aí, depois de 2 anos, o meu treinador, ele ia para a seleção, entendeu? Ele foi convocado para a seleção, para treinar a seleção, e indicou para o Nissan, né, que eu ficasse de treinador. Eles gostaram, né, que eu acabei assumindo lá de treinador, já conhecia os jogadores e tudo mais, né? Então ficou mais fácil também para eu treinar. E acabei ficando, os jogadores eram os mesmos, eu levei mais o Renato, do São Paulo, né, que era o Renato Permucho. Muxo não tem nada, porque fazia gol pra caramba. O Wagner Lopes estava lá, e levei mais o Sandro, e depois o Everton, que também jogou com a gente no São Paulo. Sandro é um zagueiro da base da Ponte Preta, sabe? E o Everton e São Paulo também, que jogava no mesmo time da gente lá, tal, que eu acabei levando. E assim, foram sucesso, ajudaram bastante. E assim, a ida do Zico ao Japão tem alguma relação com você? Não. Eu quando eu fui para o Japão, na verdade, eu fui e outro que foi na mesma época foi o Milton Cruz. Por Yomiuri, que hoje é Verde Kawasaki, que é o nome do time. Até o primeiro jogo amistoso foi contra ele, entendeu? Ele fez 2 gols, o Milton, mas nós ganhamos o jogo. Mas ele não terminou o jogo porque num lance junto comigo, que eu fui na área cabeçar, acho que o treinador dele era brasileiro, o Dino Sani, pediu para me marcar e tal, nós acabamos subindo junto, eu acabei testando a cabeça dele e precisou sair. Sem intenção nenhuma, lógico. Mas o Zico chegou depois de 4 anos. Entendeu? Eu já estava, assim, já tinha ido eu indiquei o Zé Sérgio, o Dario Pereira, o Pita, o Abelha, o Heriberto, todos jogadores, ex-jogadores de São Paulo que a gente tinha, né, foi uma panelinha, porque a gente tinha amizade, eles pediam para eu indicava, não só para o meu time, como também para os outros clubes. E foi isso que deu uma fortalecida no futebol japonês, né? Foi toda essa turma aí. Também já tinha 2 jogadores no Honda, porque antes da Copa do Mundo de 2002, é bom que todo mundo saiba, os clubes eram empresas. Então era Nissan, tinha Mitsubishi, tinha o Yomiuri, que eu falei, tinha o Honda, tinha Yamaha, assim, todas empresas que eram o nome do clube. Depois de 2002, que o Japão e Coreia sediaram a Copa do Mundo, os clubes tiveram que mudar o nome
para deixar somente o sponsor, né, vamos dizer, Emblema. Escudo. o escudo aqui, mudasse o nome do clube e, por exemplo, o meu clube que é o Nissan, ficasse como patrocinador, Nissan, mas o nome teria que ser outro. Então era um profissionalisalismo mesmo. Então foi daí que surgiu o patrocinador na camisa. Justamente, lá no Japão, né? Aqui então, já tinha antes. aqui era Nissan, aliás, o time lá era Nissan. Aí ele continuou com o Nissan, que é o dono do time, foi o patrocinador, e um distintivo, Yokohama Marinos, que o Nissan fez a maioria deles fizeram isso, né? Lançou no rádio e na televisão uma enquete para torcedor dar uma dica, ajudar para decidir o nome do time, né? E dali eles iam tirar o nome, sabe? Então, foi assim, o Nissan se transformou em Yokohama Marinos. Por quê? Porque o clube, na verdade, Tóquio e Yokohama são separados apenas pelo rio. Somente o rio, de um lado é Yokohama, do lado de cá é Tóquio. Entendeu? O CT e estádio do Yokohama Marinos, Nissan, que hoje é o Yokohama Marinos, era do lado de Yokohama. Ele entendeu? É ainda, né? Aliás, o Brasil foi campeão lá nesse estádio. E aí, em 2002. E aí passou a chamar então Yokohama, que era de lá, Marinos, porque Yokohama tem um porto que já é mar, né? Tem mar. E aí, depois que você passa essa fase no Japão como técnico, você volta para comandar o Cruzeiro, que você fica 5 dias só. Passou pela Arábia também. 5 dias? Não. No Cruzeiro? É. Não. Eu fui campeão mineiro e depois no brasileiro que eu saí. No brasileiro. Eu perdi um jogo contra o Grêmio em casa, aí que eu saí, entendeu? Mas fizemos uma campanha boa, tanto é que o Paulo Autuori pegou, foi campeão e campeão mundial. O time lá, a base, foi eu que formei. Muitos jogadores, inclusive da base, eu que puxei para trabalhar em cima. Alguns eu afastei, entendeu? Que também dava trabalho. E o jogador, depois de 31 anos, 32 anos, se ele joga, ele ajuda. Se ele não joga, ele atrapalha, entendeu? Então tem muito isso também. Não todos, mas a maioria. Né? Então muitos eu afastei. E o Paulo pegou, fez um trabalho brilhante, né? E aliás ele é um ótimo treinador e foi campeão, mas é assim, né? O Brasil depende muito do resultado. Né? Mas aí eu recebi a proposta da Arábia Saudita, né? E acabei indo para lá. A Arábia eu fui acho que umas 4 vezes, né? Fui, fiz um trabalho, voltei. Aí voltei uma época para o São Paulo, junto com o Tele. São Paulo me procurou para ser auxiliar do Tele. E depois, de um certo tempo, o Tele sempre falava que ia parar, mas o time era campeão e ele não parava, entendeu? E eu ficava ali... Fase vitoriosa de São Paulo, né? E eu fiquei esperando ali e tal, né? Não torcendo, mas aguardando. E aí, nesse meio tempo, apareceu o clube da Arábia Saudita, me convidando para lá, e o São Paulo me liberou, né? Eu era para ser o treinador, ele ia parar e eu assim ia ser. Inclusive na taça de São Paulo, eu fiquei de treinador do time, né? Que disputou a final com o Vasco da Gama e perdeu nos pênaltis. Agora esse ano o São Paulo novamente disputou com o Vasco, mas ganhou nos pênaltis. Né? Então foi assim, a minha carreira, aí eu fui para a Arábia, felizmente lá também ganhei bastante título, né? E trabalhei em 3 clubes lá. Foi muito bom também. E após, como você falou, encerrar definitivamente a carreira com o futebol, né? Você criou a sua própria empresa, os Cara Esportes, para acompanhar a evolução no mercado esportivo. Aí você virou agente FIFA para administrar os atletas do seu próprio CT. Não foi para disputar, não foi para o meu próprio CT. Eu agenciava fora também. Sim. Entendeu? Aí depois é que surgiu a ideia de eu formar um clube, sabe? Depois eu até como era diretor de clube, eu também dei baixa porque você não podia ser empresário de futebol e presidente de clube, né? Você entendeu? E diretor de clube, né? Não é
não tem não é uma coisa correta de ser, tem uma falta de ética, né? Então eu dei baixa, pedi o meu desligamento da gente e fundei o clube, né? Assim, na clube empresa. Meu filho o Matheus foi emancipado na época, porque ele não tinha idade, para ser o presidente, né? Então é um clube assim, familiar, né? Hoje já tem 12 anos, né? 12, 13 anos. E é um clube empresa que a ideia não é subir para disputar a primeira divisão, entendeu? Porque o futebol é muito caro para criar um clube. Para ter um clube e pagar salário. No mínimo, para manter um time profissional, no mínimo, você tem que pagar um salário mínimo. Mas você tem que ter uns 25 jogadores, mais a comissão, mais isso, aquilo, você tem que viajar, pagar hotel, essa coisa. Então, muito gasto. a nossa ideia é ficar no que nós estamos, na Série B, no Sub-23, né? E trabalhar na formação de atletas, né? Então, a nossa função aqui é ter o Sub-15, tem escolinha também, mas o Campeonato Paulista é Sub-15, Sub-17, Sub-20, e o profissional disputa porque tem que disputar. Entendeu? Mas nós temos, o profissional, nós sempre temos a ajuda de alguns empresários que bancam os jogadores profissionais, entendeu? Põe os jogadores dele, alguns empresários de futebol também, põe os jogadores dele para dar continuidade, para ficar em atividade, e assim a gente se livra desses gastos, entendeu? Nosso investimento mesmo é na categoria de base, Sub-15, Sub-17, e também não entra muito dinheiro, porque nós fazemos parceria com os grandes clubes. Nós temos que esperar o menino dar certo lá, ser negociado para que o Brasil receba a parte dele. Se ele não for vendido, se ele não vingar, o que nós gastamos com ele aqui já não volta mais, né? Então é um trabalho de risco, mas eu acho que vale a pena, né? Se o jogador vira... Não vale a pena porque nós temos também os bons profissionais que trabalham com a gente, eles têm formado bastante menino, porque nós dá oportunidade cada vez a mais. Nós não pegamos assim os melhores, porque os melhores querem ir para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Flamengo, entendeu? Mas tem bons jogadores que a gente pega aqui, às vezes a gente pega primeiro, lógico, mas temos que ter essa parte aí, acho que não vai sair não era. A pegadinha. Então, às vezes nós pegamos alguns meninos bons, lógico. Mas tem alguns também que a gente vai ter um tempo maior para trabalhar ele, entendeu? Porque o São Paulo, o Corinthians, que eu falei, o Palmeiras, pega os jogadores mais prontos, entendeu? Nós, às vezes, temos que trabalhar um pouco mais para ele chegar naquele nível, né? E para o clube grande interessar, sabe? Mas temos feito muita parceria, o Brasil é muito procurado, porque o trabalho é muito bem feito. E você tinha comentado do evento do VAR, né, que tem aqui, a gente queria que você explicasse exatamente como que funciona. O VAR, como eu disse, o ano passado fizeram o ano todo, esse ano aqui também já fizeram duas vezes, 3 vezes, agora vai dia 23 de junho, retorno aqui novamente. Eles ficam aqui para pegar experiência, tem muitos, porque o Brasil é muito grande, então o campeonato o paulista, os árbitros paulistas vêm, faz o trabalho aqui, tem muitos jogos, treinos aqui para eles apitarem, atuarem, de fato, sabe, jogam mesmo. Aqui nós temos uma facilidade, por quê? Porque aqui nós temos os jogadores, nós somos um clube aqui dentro, além do hotel, é um complexo, então o clube fica aqui dentro mesmo, os jogadores, a gente usa os meninos da base para ajudar os árbitros, né? Então, assim, não é uma jogada ensaiada, às vezes tem uma ensaiada que eles pedem, mas tem também jogo para eles possam atuar e representar. Então, como eu disse, tem jogador, tem que treinar os árbitros do Paraná, tem que treinar os árbitros do Belém do Pará, do Rio Grande do Sul, né? São muitos, né? Então tem que trazer todos eles para dar experiência, né? Não pode ver uma vez só e já sabe tudo, né? Tem que fazer sempre esse rodízio, trazer para cá para fazer aí essa leitura, né? Importante.
Bom, é isso, Oscar. A gente agradece novamente por ter aceitado o nosso convite, né? E por ter disponibilizado o resort aqui pra gente fazer a gravação. E obrigado por ter gravado com a gente. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. E obrigado pela lembrança aqui da Camila. Imagina. Um abraço. É isso. Valeu.